boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade à nossa incrível disciplina de projetos. A gente vai dar continuidade à fala sobre a tecnologia, os impactos da tecnologia no mundo atual. A gente vai falar um pouco sobre o que a tecnologia influencia sobre a educação, empresas. Vamos ver de forma histórica como a tecnologia mudou até a questão sobre hábitos das pessoas. Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês, você aí que está na sala de aula, você que está me acompanhando direto do YouTube, faça uso dos nossos chats. Que faça uso, que você tenha sempre, teve uma dúvida, tenha qualquer coisa a dizer, utilize as nossas ferramentas. Vai lá, manda uma mensagem aí pelo chat. Não fique na dúvida, mande a mensagem para que eu possa, a partir daí, construir até as nossas futuras aulas e entender um pouco mais na aula de hoje, o que passa aí pela sua cabecinha, e aí que a gente possa aprender muito mais. Então, turma, vamos dar continuidade a esse nosso tema, falar um pouco mais sobre tecnologia hoje na nossa disciplina de projetos. Vamos lá, vamos partir para o nosso material de hoje. Para hoje, nós temos o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Então, pessoal, como objetivo principal da nossa disciplina de hoje é entender, é aprender um pouco mais sobre os conceitos e ferramentas da tecnologia na atualidade. Nós que somos do curso de informática, nós que estamos adentrando nesse mundo da informática agora com a visão de desenvolvedores, com a visão de criadores, com técnicos, então nós temos que entender muito mais as tais ferramentas. Vamos utilizar as tecnologias disponíveis em sua realidade para facilitar o desenvolvimento de algumas atividades, ou seja, a gente vai ver como certas tecnologias novas apareceram, como elas melhoraram a questão de certas ações que nós, humanos, fazemos. Vamos entender um pouco mais de como a tecnologia acaba nos trazendo vantagens. Durante nossa aula, a gente vai ver algumas questões, vamos falar um pouco, trazer, através desse nosso material, algumas questões, e, como sempre, eu vou indicar algum texto, algo a mais para que vocês possam, em seu momento aí, final de semana, seu momento de folga, possa adentrar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então vamos lá. Modernidade e pós-modernidade. Pessoal, vocês lembram que na aula anterior a gente já começou a falar sobre isso, já começamos a falar sobre a tecnologia. E aí nós ficamos barrados ali justamente na questão da evolução da tecnologia junto à questão empresa, como as indústrias, as empresas evoluíram através justamente do uso da tecnologia. E aí a gente tem que entender a questão sobre a modernidade e pós-modernidade. O início, a modernidade vem ali justamente com a Revolução Francesa. Pessoal, a modernidade, como a gente dita aqui, vocês já devem ter até mesmo ouvido falar eu falando aqui para vocês, que é a questão de, na Revolução Francesa, vieram diversas leis que até hoje em dia a nossa própria Constituição rege a partir disso. Uma das principais é a questão sobre patentes, sobre regras, sobre seu direito de uso, e isso está extremamente ligado ao nosso ponto sobre a tecnologia. Já a pós-modernidade, ela vem principalmente ali ao final ali da década de 80, no século 20, que é justamente após a Guerra Fria. Pois vocês devem ter estudado e estão estudando nesta semana, se eu não me engano, é nessa semana que vocês estão vendo isso até na questão histórica, disciplina de história, vocês estão falando justamente sobre a Guerra Fria. E na Guerra Fria, o que temos? Nós temos ali vários países fechados, e estes países fechados acabam não usufruindo, não trocando informações e tecnologia, porque em tecnologia ela se vem de pesquisa.
Falamos isso até na aula anterior, sobre toda e qualquer nova tecnologia, ela vem justamente em cima do investimento de pesquisa, seja o capital privado, empresas, ou até mesmo a questão do Estado. Na modernidade, nós tínhamos o pensamento linear e cartesiano. Já na pós-modernidade, nós temos o pensamento fragmentado. Isso, a questão do pensamento fragmentado, a gente vê até na questão da divisão do problema. É a máxima do nosso curso, a máxima da informática, não é dividir para conquistar. Então é justamente isso, transforme grandes problemas em problemas menores. Na modernidade, nós tínhamos o plano coletivo em busca do sonho utópico. Era um momento de revolução, principalmente falando da França, mas era um momento de grandes revoluções, de conquistas. Já no caso da pós-modernidade, individualismo, cada pessoa em busca de seus prazeres e satisfações individuais. Acabamos, até podemos dizer que nos últimos anos, a tecnologia, que era o seu principal foco, era aproximar, era transformar um mundo menor, mais próximo, por certos focos, certos pontos de vista, acaba distanciando. Basta você ver o seguinte, que antigamente, pessoas que tinham seus amigos eram poucos, eram 20, podia considerar 20 amigos, era uma pessoa que tinha muitos amigos. Porque para conhecer essas pessoas, você precisava sair, ir até a casa delas, se encontrar, participar de eventos, todas juntas. Já hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode ter mais de 400 amigos ali, todos eles na sua rede social. Mas aí a pergunta, olhando pelo lado ruim da coisa, a pergunta é, esses 400, será que os 400 amigos que você tem, que você talvez não tenha nem visto ele pessoalmente, nenhum deles, será que ele se iguala a uma amizade daquela que você vai até a casa da pessoa, que vocês saem juntos? Então esse pode ser um ponto negativo quanto à questão da evolução da comunicação sobre as tecnologias. Na modernidade nós temos busca pela ordem e progresso, além de trabalhar em prol de um plano coletivo para o futuro. A gente vê que o sonho é voltado para o Estado, é como um todo. Já na pós-modernidade, ou seja, nós agora, quebra de barreiras territoriais e culturais, a globalização. Por muitas vezes você está justamente junto com outras pessoas de outros países, a gente está com essa questão de se conectar a outros povos, pode parecer de tudo de bom, porque a gente acaba conhecendo muito, mas a cultura se torna algo muito difícil de se manter. É só pensar o seguinte, uma nova cultura, uma tribo indígena que acaba conhecendo o exterior, ou seja, a tecnologia, será que ela consegue ainda continuar com a sua questão cultural? A gente vê até a questão do hedonismo, que é o viver o aqui e o agora. A gente tem muito o carpe diem, de viver o agora, de aproveitar o agora. Então a gente acabou ficando muito disso de momentâneo. Tanto que basta vocês olharem a questão sobre redes sociais. Todas elas estão seguindo o mesmo caminho que foi iniciado, podemos dizer, que pelo TikTok, que é aquela coisa de vídeos curtos, mensagem rápida. A gente vê vários outros Instagram trazendo também mensagens rápidas, YouTube tem a questão também de vídeos curtos, ou seja, a informação ela acaba vindo de uma forma tão rápida, tão abrupta, que você acaba se acostumando com esse modo de receber a comunicação. Acaba se acostumando com isso de você chegar, receber a nova mensagem, aquela mensagem que chega até você, aquele conhecimento, aquela pessoa que chega até você, ele tem 1 minuto para lhe agradar, senão você passa e segue para o próximo. Ficou parecendo que o mundo está se transformando em algo como um show de talentos, onde você vai ali, chegou, não aceita, rola, passa para cima e é o próximo agora que eu quero escutar. E isso acaba nos trazendo um mau hábito, que se já é difícil pessoas lerem, pegar um livro e ler, porque é uma mídia estática, você ter isso em uma mídia estática, se torna muito mais difícil quando a gente se acostumamos a nós mesmos, no nosso cérebro, a aceitar informações rápidas. Quando você pega um livro, digamos um livro de
300 páginas e você começa a pesquisar, começa a ler aquele livro, ao fazer isso, você tem que acostumar o seu cérebro a essa nova mídia. Da mesma forma que se você hoje em dia você quer saber algo sobre um tema, quer saber se tal coisa é verdade ou não, quer procurar um conceito sobre algo, lá vai você abrir o Google e digitar o nome de tal coisa e fazer a busca. E ali, através daquela busca, encontrar os resultados que lhe agradam. Diferente de você pegar um livro e sair pesquisando, tá no índice, aí você tem que sair procurando página, fazer uma leitura e através dali pensar, você ter o pensamento crítico de imaginar qual seria a solução. Será que é isso que eu quero? Então acaba se transformando, fazendo com que nosso cérebro se torne mais preguiçoso na busca por informações. Na modernidade, havia uma noção linear de tempo, passado, presente e futuro. A modernidade vem da Revolução Francesa até ali a década de 80. No pós-modernidade, vem dos anos 80 até os dias atuais, a noção de tempo, e é como se fosse um labirinto onde o passado, o presente e o futuro se misturam. Um exemplo disso são bancos de dados passados ajudando a simular cenários futuros. Então, até mesmo nessa questão da tecnologia, pensando nesse foco do o modo como o mundo está se transformando em algo mais rápido, é essa questão das bases de dados. Como verificar um cenário futuro, como emular um cenário futuro, como, por exemplo, lá vai você trabalhar em uma empresa e nessa empresa você está a desenvolver um novo projeto de software, digamos que seja algo como um jogo. Você está ali a desenvolver esse jogo com aqueles outros desenvolvedores. Como você tem certeza, ou como pelo menos você tem a esperança de que aquele jogo ele seja um sucesso, que ele aconteça realmente, que as pessoas gostem daquilo e que até paguem por tal produto? Como você pode fazer isso? A melhor forma é você simular cenários. E nesse simular cenários é justamente você verificar produtos, outros jogos, outros lançamentos que foram sucessos, qual foi o caminho trilhado. E aqueles que fracassaram, por que fracassaram? Para que você não repita os erros de outros e que você acerte onde outros acertaram. Isso é uma garantia de sucesso, você fazer algo próximo àquilo que outros tiveram sucesso? Não é a garantia do sucesso, mas gerenciar todo esse conhecimento acaba fazendo com que você tenha uma maior chance, um maior êxito em sua jornada. Isso é tão real, que uma das maiores áreas que nós temos, nós da informática, é justamente a parte de mineração de dados. A mineração de dados, transformar informações, dados muitas vezes vistos como fúteis, em informações válidas. É em transformar sistemas, como por exemplo, sistemas de gerência dentro de empresas, pegar informações, dados daquela mesma empresa de anos anteriores e conseguir focalizar ali e tirar o melhor daquele mundo, conseguir fazê-lo evoluir. Se a arte não fosse importante, ela não existiria desde os tempos das cavernas. Vamos ver um pouquinho sobre a importância da arte visual. É bom entender o seguinte, mesmo que vocês não se considerem artistas, vocês lembram da aula que eu cheguei a falar aqui para vocês sobre a questão sobre direitos autorais? Vocês devem lembrar. Na aula sobre direitos autorais, a gente chegou a falar um pouco sobre a questão de quais os direitos de um software tem. E a gente percebeu que o software ele entra numa categoria que seria justamente igualar um software a uma obra de arte. Então, sim, um software criado, um software, ele está próximo a uma obra de arte. Então, sim, é uma grande importância a gente entender um pouco mais sobre a obra de arte e a tecnologia também em nosso mundo. Não é possível conhecer um país sem conhecer e compreender sua arte. Essa é a opinião da professora Ana Mãe Barbosa, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Um país só pode ser considerado culturalmente desenvolvido
se ele tem uma alta produção e também uma alta compreensão dessa produção. Ou seja, um país que tem ali em si pessoas com criatividade para criar arte, para inovar. Porque a gente pode, nós, da informática, a gente pode muito bem, através de dados já criados, de programas, seguir aquele mesmo padrão. Vamos pensar da seguinte forma, você aí que pensa em se transformar em um desenvolvedor para jogos. Aí você já pensa logo da seguinte forma, vou fazer um jogo, nesse jogo eu vou imitar completamente um jogo de sucesso. Eu vi que o Super Mario World funcionou, foi um grande boom de vendas e até hoje ainda é cultuado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um idêntico, igualzinho. Só vou mudar o nome e as cores. Será que isso realmente é algo que a gente pode considerar como além do plágio? Ou seja, será que eu posso considerar que você é um artista ao fazer isso? Claro que não, a gente tem que entender o seguinte, criar novidades. Vocês podem perceber que sempre que se fala de um novo software, uma inteligência artificial, quando se fala sobre a questão sobre o uso da criação de novos jogos, é sempre que foi criado um novo modo de ver, uma nova engine, ou seja, modificou aquela receita que já existe. O avanço da tecnologia interativa com a inserção de novas mídias. Os impactos evolutivos delineados pelos avanços tecnológicos, segundo Coutinho, 2006, são centrais hoje no Brasil, no âmbito escolar e na cultura. E a comunicação, no decorrer da história, nos tem conduzido às novas formas de comportamento e direcionamento. O que a gente pode pensar que é o seguinte, hoje, na data de hoje, mesmo vocês estando aí agora, me assistindo utilizando uma tecnologia, vocês estão utilizando justamente essa interatividade, essa tecnologia de forma interativa, vocês estão aí a fazer isso. Mas eu pergunto, será possível que nos tempos que temos hoje, é possível educar sem tecnologia, sem o uso da tecnologia? Não estou falando necessariamente em ensinar a utilizar novas tecnologias, a criar, a desenvolver softwares, como o que a gente está fazendo aqui nesse curso. Mas eu digo que ensinar algo como a alfabetização, leitura, ensinar sobre arte, ensinar sobre história, sem utilizar tecnologia, será que isso é possível? Alguns podem até responder que sim, é possível a gente ensinar desse jeito. Existe uma escolinha lá no interior que nem tem energia elétrica e consegue vivenciar desse jeito. Mas a melhor experiência, a melhor forma de levar isso a qualquer pessoa, com certeza, deverá ter ali anexada a tecnologia. Então, a tecnologia deve ser vista como uma ferramenta que auxilia nós, seres humanos, a evoluir. Contextos sociais. Desde os primórdios da última década do século XX, a gente viu ali justamente após a Guerra Fria, que o mundo vivencia o impacto das modificações inquietantes advindas de novas tecnologias informacionais. Estas têm sido o fenômeno econômico de mais alto impacto social e cultural contemporâneo, pois gera grandes transformações na produção de bens e serviços e na cultura local. Nesse panorama, os veículos comunicacionais originados desse processo, como a internet, isso aqui é importante, a gente vê que eu falo depois da Guerra Fria, depois da década de 80, mas sem dúvida nenhuma, a internet é aquilo que mais, podemos dizer, que agrega a questão sobre a tecnologia. Estão associados à globalização e realizam, entre outras modificações, uma transformação radical na apresentação dessa informação, atingindo milhares de pessoas mundialmente. Então, a gente pode dizer até mesmo que a internet é o motivador. Ela é justamente aquilo que agrega, aquilo que faz movimentar toda a tecnologia que temos. Se vocês forem pensar robótica, desenvolvimento de softwares, a gente for pensar toda e qualquer tecnologia, até mesmo a TV na sua casa, a gente for pensar que é possível ter essa experiência sem a internet, não é possível. Até mesmo a TV na sua casa,
criação daqueles canais, a TV digital, tudo isso necessita da internet, necessita dessa tecnologia. Então ela veio para ficar, veio para agregar e a gente tem que utilizá-la da melhor forma. Existem desvantagens? Com certeza. Tudo e qualquer coisa que chega até você, qualquer novidade, ela deverá vir com vantagens, mas é possível que tenha ali em si várias, diversas desvantagens. E a internet, ela tem sim, principalmente essa questão do saber utilizar. A gente pode até pensar o seguinte, que a internet, junto com essas ferramentas comunicacionais, elas vêm trazendo principalmente essa questão da informação rápida, entregue ali praticamente vomitada em você, de uma forma rápida. Essa informação desse modo acaba nos acostumando a nos tornarmos seres ansiosos. Por quê? Porque tudo aquilo que for maior do que 1 minuto, tudo aquilo que leva muito tempo, você acaba não aguentando. Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês estão diante de um livro, ou até mesmo uma outra mídia, assistindo um filme, você está ali assistindo um filme, você saiu com os amigos, com alguém, foi até o cinema, está ali assistindo aquele filme no cinema, e aí você está ali dentro e não consegue se desprender do resto do mundo. Você está ali, fica ali tentando pegar o celular para, deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem. Você não consegue se desprender disso, ter aquela experiência naquele momento única. Você tem que olhar, o telefone deu uma tremidinha aqui, alguém mandou uma mensagem para mim. Você não consegue se desprender disso, você não consegue se desprender da internet. Então esse podemos dizer como uma grande desvantagem, mas agregado a isso, é claro que temos muitas vantagens. E no contexto da educação, a gente não consegue dividir isso. Uma imensa razão política que respalda uma reorientação do modelo educacional é a maneira de se direcionar cada vez mais às práticas democráticas. E é para isso formar pessoas inventivas, questionadoras, críticas, comprometidas com mudanças dos seus fundamentos, das suas metodologias de trabalho, das suas formas de interagir e na formação cultural. Então a gente pode pensar principalmente na questão das práticas pedagógicas, gente. É possível, mesmo que sem o uso de tecnologias, ter uma boa educação? Com certeza, é sim, mas para que isso aconteça, você tem que ter professores altamente treinados, você tem que ter ali material físico ali de muita boa qualidade, muitos livros. Você precisa ter uma questão estrutural muito grande para acompanhar tudo isso, para abarcar tudo isso. E sabemos, principalmente alguns de vocês que vivenciam estarem em uma cidade que não é tão evoluída, que a escola não é essa coisa toda, não está tão evoluída. A questão até de ter um curso superior dificulta muitas vezes, a pessoa até pensa em sair da própria cidade. Por quê? Pela a questão que a sua cidade não conseguiu acompanhar a evolução do resto do mundo, o resto do seu estado. E a melhor forma para poder levar toda essa questão da educação, do conhecimento, para que a pessoa possa evoluir na sua questão sobre a criticidade, se transformar em uma pessoa de conhecimento questionadora, uma pessoa que entenda a realidade, é necessário levar isso através de tecnologias. É o que a gente está vendo aqui, o que está acontecendo agora, nesse momento com a gente. Estou eu aqui na capital e muitos de vocês aí na sua cidadezinha a receber conhecimento, a ter justamente esse momento questionador. Não digo nem somente conhecimento, mas esse momento questionador, de você perceber toda a realidade que o rodeia e você começar a questionar isso. Será que você já tem tudo que é necessário? Será que poderia melhorar? Sempre pode melhorar, né? Então é esse pensamento de levar isso até vocês, de você ter a oportunidade disso chegar até você, é que é o uso, é sem dúvida nenhuma o melhor uso quanto às tecnologias. Assim, se faz necessária uma mediação adequada em meio aos processos cognitivos da aprendizagem, que, segundo Marli Meira, envolve a necessidade do entendimento através do conhecimento pela leitura de imagens. Vou marcar aqui que eu quero falar.
leitura de imagens e sobre a educação do olhar, sobre a educação do olhar, para torná-las compreensíveis ao ser humano em sua cultura e mediada pela educação estético-visual, possibilitando uma interatividade com o mundo que o cerca. A gente sabe o seguinte, o conhecimento, ele não vem simplesmente pela leitura, não vem simplesmente através de números. A gente precisa do visual também, a gente precisa da questão visual. Por muitas vezes, a gente acaba acreditando que somente você ler um livro que tenha só letras, que acaba esse sendo a melhor forma de conhecimento, mas não é isso. Por muitas vezes, uma imagem pode falar muito mais do que letras, do que palavras. Então, essa é a questão sobre a leitura, é ensinar, é demonstrar como é feita a leitura sobre imagens, ter a educação sobre o olhar. Um ponto sobre isso é que a nossa humanidade ela vem evoluindo principalmente para esse ponto do visual, principalmente o visual. Vou falar aqui sobre a questão sobre desenvolvimento de softwares. Existem sim linguagens que você não usa nenhuma linha de código. Vai produzir um jogo, vai produzir um sistema, e você não usa a linha de código, você é somente as linguagens de blocos, ou seja, imagem. É como se você estivesse montando um grande quebra-cabeça. Mas para entender isso, como é feito, você precisa ter uma educação sobre o seu olhar. Você precisa ter justamente essa questão da sua educação voltada para as imagens. Entender aquelas imagens. Eu vou mostrar para você algo como, olha, a programação de blocos ela é muito boa, tal, mas se você não tiver em si a sua forma de criação não for uma forma visual de entendimento, vocês acabam não evoluindo. Uma boa prática que eu sempre digo para quem está aprendendo a desenvolver é o seguinte: se alguém, um cliente, chega para você e diz, gostaria que fizesse para mim um site, gostaria que você criasse um sistema para mim. Você não vai pensar no código, esquece o código por enquanto, esquece a linguagem que você vai utilizar. No início, você só pensa em uma coisa: como será a parte visual? Como será a interface do meu sistema? Então, rabisca, desenha mesmo, sai rabiscando as telinhas. É um site? Desenha as telinhas como é que você queria. É um sistema? Vou rabiscar aqui, fazer um desenho da telinha inicial, tudo isso. Após você ter criado de forma visual isso, o site, o sistema, um jogo, depois que vocês fazem isso, aí que você parte para a codificação. Vocês lembram na aula anterior que eu cheguei a falar um pouco sobre cinema? Cheguei a falar para vocês sobre a questão até da jornada do herói. Por quê? Porque ali é muito visual. Quando se vai criar algo como cinema, existe toda aquela parte do desenho mesmo. É o storyboard. A gente falou sobre isso na aula passada. O storyboard, ele é totalmente visual, ou seja, é rabiscado, é o desenho, é como se fosse uma historinha em quadrinhos. Então, isso é de grande importância, até mesmo na criação de softwares. E entender esse conhecimento, ter esse conhecimento de aprender a ler imagens é de grande importância. Mídia, arte e contextos sociais na educação. A educação e a preparação de novas gerações terão cada vez mais papéis importantes nesta nova premissa. O aprendizado será correlativo à vida, uma emocionante aventura intelectual para a qual os estudantes terão de estar explicitamente preparados. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Primeiro de tudo, depois da década de 80, eu comecei a falar sobre a pós-Guerra Fria. Após a Guerra Fria, chegou essas novas tecnologias, o mundo teve uma mudança muito rápida, até ali tinha tecnologias? Tinha TV, tinha o rádio, mas depois da Guerra Fria começou a aparecer algo como a internet, computadores, tudo isso acabou fazendo parte da nossa vida. E hoje em dia, cada um de vocês aí talvez tenha até mesmo um smartphone, que é uma forma de computador, é uma forma de comunicação. Então, tudo isso, essa tecnologia nos rodeia de uma forma que o mundo mudou. E como era vista a educação antigamente? A educação antigamente era o seguinte:
Os filhos vão para a escola e aquele momento dele na escola é de puro aprendizado. Voltou para casa, seguiu para casa, a vida segue, pode até não utilizar aquilo que você viu no dia a dia da escola, mas a vida segue. O momento na casa é para estar com a família, para vivenciar ali a sua vida familiar, sua vida em casa. Mas a questão sobre a educação na visão atual, ela tem que ser mais do que isso. A gente tem que entender que do mesmo jeito que você está na sua casa e você não deixa de aprender, não é porque você está na escola que você não pode ter uma descontração. A gente tem que entender que o todo é uma vida só. Então, ao desenvolver um software, é uma prática que eu estou fazendo, uma atividade que a escola me passou. Mas se você faz isso com diversão, ou seja, aprendendo e se divertindo, você evolui muito mais. Da mesma forma que em casa, não cessa esse momento do aprendizado. Por isso, tecnologias podem ser utilizadas justamente para engrandecer esse período do aprendizado. Podemos dizer que é dividir esse aprendizado que estava ali só focalizado na escola, mas que vai evidenciar em todo o seu dia, como um todo. E isso a gente pode levar até mesmo para as novas gerações, para as crianças que estão. Vocês percebem o seguinte, que as crianças, os novinhos, 3, 4 anos, eles conseguem ter uma fluência na tecnologia até mesmo maior do que a de vocês, a geração de vocês. Um garoto de 3, 4 anos sabe fazer instalação de aplicativos, consegue fazer meio mundo de coisa, mas mal sabe falar e já consegue fazer aquilo ali. Por quê? Porque essa experimentação visual é muito mais forte nessa nova geração. As tecnologias fazem parte já da vida deles. Diferente da vida de vocês, que aos poucos vocês estão ganhando esses poderes. Aos poucos vocês estão ganhando ali um smartphone. Comecei a aprender. Chegou um computador em casa. Agora eu tenho que aprender a computação. Já no caso de uma criança nova, ele já experimenta tudo isso. Já nasce nesse meio. Para ele, um mundo assim que sem internet é inimaginável. Um mundo onde ele não tem um smartphone, a gente vê criança, 5 aninhos já mexendo no smartphone. Então é algo que é normal para a vida deles. Uma transformação no entendimento da educação da preparação do indivíduo para a sociedade que há de vir. Se faz necessário, cada vez mais se justifica. Os motivos são de várias esferas, entre elas históricas, culturais, filosóficas, sociopolíticas, ideológicas e psicopedagógicas. Ou seja, a gente não é necessariamente a criança tem que ficar presa, não fala só a criança, o todo, o estudante, vamos colocar como o estudante. O estudante ele tem que aprender só quando está na escola. Não. Isso tem que ser levado, os professores, os pedagogos tentam levar justamente isso, para que o aprendizado seja contínuo. A criança teve um assunto, algo como a nossa imagem aí, ele teve um assunto, hoje assistiu uma disciplina de biologia, chegou em casa, ele pode experimentar isso, fazendo algo como criando uma própria plantinha, vai ali e plantei um pezinho de feijão. Então ele aprende isso mesmo no decorrer da vida, isso faz bem para ele. Aprender, a educação vem como um todo, rodeia o todo. Experiências, mídia e arte. Nesse recente campo de estudo, denominado cultura visual, Gentile fala que as atividades escolares associadas às artes devem alcançar dimensões mais profundas que as pinturas e a escultura, remetendo-se à realidade diária e a experiências visuais, vivenciadas pelos alunos para dentro da sala de aula. Isso agregaria os elementos da publicidade, moda, arquitetura, videoclipes, design gráfico, entre tantas outras representações visuais produzidas pelo homem. Então, quando uma criança experimenta uma atividade, ele passado uma atividade como, olha, você vai ter que fazer um videoclipe, você vai gravar um videozinho de 2 minutos explicando como um feijãozinho cresce, como é que quanto tempo o feijãozinho leva para nascer. Ao fazer isso, ele não está aprendendo só biologia, ele não está aprendendo isso, mas ele está aprendendo a ser uma pessoa fluente, uma pessoa que consegue falar, uma pessoa que está pronta para algo como a publicidade. Uma pessoa que
que faz algo como um vídeo como esse, que ela experimenta isso, ela está preparada a trabalhar com as grandes mídias, ou seja, desde o começo da sua vida ele já vê isso como normal. Então ele está preparado quanto a isso. Eu penso assim que muitos de vocês, talvez até mesmo quando estão assim em meio a tantas outras pessoas, como por exemplo, vocês aí são obrigados a apresentar um trabalho em frente à turma. Você falar sobre aquele trabalho que você escreveu diante da turma. Você pode ficar envergonhado com isso, é normal. Mas se você já foi preparado desde a sua pequena infância, desde lá do iniciozinho, você foi preparado a falar diante dos outros, isso vai vir com normalidade, você vê com tranquilidade. E a gente vê isso nas novas crianças. A gente vê que eles são mais fáceis de estar ali, de se comunicar. Então, essa é justamente a modificação que a educação está trazendo aos poucos. A comunicação nos processos entre indivíduos somente efetivada quando estão inseridos num sistema de significados comuns, denominados meio ou linguagem. Esse meio pode promover a comunicação a partir de elementos escritos, visuais, sonoros e gestuais, concretizando vínculos de tempo e espaço. As identificações socioculturais de determinado grupo são evidenciados pelo registro histórico, construído a partir de uma linguagem que expresse as emoções, desejos e ideias desse grupo. Ou seja, a gente tem que aprender a ver o que está ao nosso redor, a ver os tipos de grupo que estamos inseridos ou que estamos querendo nos inserir e, a partir de uma linguagem própria daquele grupo, entender. É praticamente o seguinte: será que o modo como você fala com seus amigos na escola o linguajar, o modo como você se expressa, é a mesma forma que você se expressa com os seus pais? É a mesma forma que você se expressaria com alguém como uma repartição pública? A gente vê que não, porque mesmo todos falando uma só linguagem, como é o português, estamos no Brasil falando português, mesmo assim, existem momentos para cada tipo de linguagem, até a linguagem corporal. E é isso que é o entendimento que a gente tem que ver na comunicação, o processo de comunicação. Quanto mais tecnologias avançadas, mais a educação precisa de pessoas humanas, evoluídas, competentes, éticas. A sociedade torna-se cada vez mais complexa, pluralista e exige pessoas abertas, criativas, inovadoras, confiáveis. José Manuel Moran. Ou seja, se estamos evoluindo, a tecnologia não para de evoluir. Ela está conectada à comunicação. Tá aí o WhatsApp, tá a gente aqui conversando, vocês podendo mandar mensagem aí pelo chat. Ou seja, é algo evoluído. Vocês não estão diante de mim aqui, não estão na minha frente aqui fisicamente, mas que a gente pode conversar, que vocês conseguem falar comigo. Então, desse modo aí, a gente tem que entender o seguinte: esse distanciamento que a tecnologia nos trouxe, mesmo que aproximando, vamos pensar pela aproximação, que vocês estão em uma outra cidade e a gente consegue falar. Mas não é, apesar de parecer ter essa aparência de que estamos perto, continuamos longe. E aí a gente desagrega algo como a imagem, gesto, tudo isso visual, até mesmo o toque, tudo isso acaba se distanciando. Então é necessário que, por causa da tecnologia estar extremamente conectada à comunicação, que a gente tenha mais humanidade, que a gente entenda mais sobre isso. E isso é principalmente para nós da tecnologia. E do que esse ponto aí tem a ver com esse nosso curso? Nós seremos o quê? Desenvolvedores. Nós seremos pessoas que vão trabalhar diretamente com a tecnologia, corrigindo, criando tecnologias. Então pensem só comigo, se você não for humano bastante, se você não tiver coração desse modo, você vai desenvolver um software. Se você não tiver a empatia de se colocar no lugar do teu cliente, da pessoa que vai utilizar aquele software, como é que seu software pode ser sucesso? Você cria ali um software, um sistema para uma escola. Quem vai utilizar? Serão professores, serão alunos. Se você não tiver empatia, se você não se transportar para o lugar deles para saber como eles vão utilizar, pode ter certeza que vai haver problemas. Então a gente precisa sempre ter esse lado humano de se transpor.
até mesmo na questão de correção de falhas. Chega uma pessoa e entrega para você algo como conserte o meu notebook, conserte o meu computador. Você tem que saber até mesmo proteger a privacidade daquela pessoa. Porque por diversas vezes chega para nós que corrigimos esse tipo de falha, chega para nós algo como computadores, que tem arquivos ali que não me interessa. Meu trabalho ali naquele momento é consertar aquela máquina. Então ter a humanidade de ter esse respeito, de ter respeito sobre a privacidade. Inteligência artificial. Tinha que chegar nesse ponto. Já que estamos falando sobre as tecnologias e termos essa empatia, sermos mais humanos, a gente tem que falar sobre a inteligência artificial. A inteligência humana, de acordo com Lúcia Santaella, tem cada vez mais crescido para fora do corpo biológico, na forma de memórias externas. Esse fato tem seus riscos, pois a IA, ou a inteligência artificial, se alimenta de dados humanos que são contraditórios e ilógicos. Quanto a IA, ou, no caso aí, passando para o português, nossa inteligência artificial, importa dados humanos para alimentar seus algoritmos, se abastece desses vieses e preconceitos. Turma, lembrando de um exemplo aqui, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu não recordo o nome da inteligência artificial, mas a Microsoft ela experimentou uma inteligência artificial, como a gente vê a Siri da iPhone, a gente vê a Watson da IBM, e a Microsoft tentou experimentar um algoritmo de inteligência artificial. Essa inteligência deles, eles queriam justamente alimentar através de dados regidos na grande web por jovens. Ou seja, eles iriam evidenciar o modo como os jovens conversam, o modo como é o pensamento deles através de questionários, nas redes sociais, e essa alimentação toda iria moldar aquele código, aquela inteligência artificial, de um certo trajeto. O que aconteceu é que a inteligência ela não deu certo, porque ela acabou, por diversos modos, diversas respostas dela, se tornando até algo como preconceituosa. Teve diversos relatos dela ter preconceito, xingar, atacar até mesmo a própria empresa, até a própria Microsoft. E isso veio do quê? Isso veio do quê? A gente tem que entender que pegar um ser, vamos chamar ele de ser, esse algoritmo, e alimentá-lo com dados diversos, esses dados diversos vão vir dados bons e dados ruins. E estes dados aí, não tendo alguém para moldar isso, para direcionar, acaba com que essa evolução, essa inteligência se torne errada. A gente pode igualar essa inteligência, o fracasso dessa inteligência artificial da Microsoft, como algo próximo à educação de uma criança. Se você pega uma criança e expõe a ela todas e quaisquer opiniões do mundo, é óbvio que ela não vai se transformar numa pessoa tão boa assim. Ela vai conhecer o mundo como ninguém, mas ela não vai ter alguém ali, um pai, alguém para gerenciar o que ela deve ou não seguir. Qual seria o espelho para um bom ser, digamos assim. Então, nesse caso aí, foi o erro da Microsoft de seguir esse caminho bem aí. E aí é justamente esse é um dos pontos, essa importação desses dados, essa inteligência artificial se alimentar desses dados humanos, nem sempre esse algoritmo vai vir só com coisas boas, como é o caso da Microsoft, o algoritmo da Microsoft, ele se preencheu cheio de preconceitos. Os desafios no desenvolvimento da inteligência artificial são, primeiro, aprimorar a tecnologia ainda em estágio inicial. A gente tem que entender o seguinte, ali, por mais que eu diga, é um ser novo, é um serzinho, não, é um algoritmo, gente. Ele é nada mais do que um algoritmo, esses que vocês fazem, daqui a pouquinho, até na aula de lógica de programação, vocês vão ver isso. É justamente esse ponto aí, é justamente esse ponto de vocês criarem um algoritmo que responda a certas perguntas. Você tem ali os vários ifs, else, tem ali as várias condicionais internas. Então, a inteligência artificial, ela segue justamente por esse aprendizado. O problema é que justamente as escritas internas desse código
são preenchidas justamente através das decisões tomadas, dos dados que o alimentam. Então, um dos maiores desafios é justamente esse, de aprimorar essa tecnologia, além de aumentar o grau de conhecimento e conscientização da sociedade. Também temos a questão sobre a criação de regulação. Há quem veja isso como restrição de liberdade. E eu considero como correto mesmo, eu vejo como uma certa restrição sobre a liberdade. A gente não pode deixar qualquer coisa na escrita dessa nova tecnologia, qualquer coisa a par dela. Imaginem só uma inteligência artificial para tomar certas decisões, como, por exemplo, decisões de um trânsito. Se o fluxo for alto de carros, ela vai liberar mais para uma rua, para outra. Será que a gente pode deixar isso na mão de uma inteligência artificial? Algo tão assim que pode gerar até acidentes? Será que a gente pode deixar isso? Então, eu acho que tem que ter até certas restrições nesse caso. O desafio é global, pois os investimentos na IA têm crescido cada vez mais como carro-chefe nos processos de decisão na forma de algoritmo. O detalhe é qual o impacto disso nos resultados. Para trabalhar essa questão é necessária uma equipe interdisciplinar no planejamento e monitoramento. Então, por muitas vezes, até mesmo na criação desses algoritmos inteligentes, ou seja, da inteligência artificial, não se chama diversas pessoas de áreas diferentes, como no caso psicólogo, pedagogos. Eu acredito que psicólogos e pedagogos devam estar participando de processos como esse, para ver o entendimento de como o algoritmo vai reagir, deva fazer parte dessas equipes, e não somente desenvolvedores, não somente a pessoa que entende daquela linguagem, daquele código. Então, tem muito mais do que isso. Um exemplo disso é o que a IBM faz com o Watson. O Watson é a inteligência, eu falei até hoje para vocês, é a inteligência artificial da IBM. O Watson, ele é considerado uma das mais evoluídas que temos, muito maior. A Siri, a Alexa é nada perto daquilo dali. O IBM é muito mais, o Watson é muito mais. E, inclusive, eles, para experimentar, para fazer com que o algoritmo dele seja preenchido, existe um controle total sobre isso, uma equipe que está a gerenciar, e o Watson ele é aberto à comunidade. Por exemplo, vocês aí, se vocês decidirem criar uma API, uma API para um software e quiser utilizar a inteligência artificial do Watson, é possível, ela é liberada. Então, a própria API criada para o Watson, uma das que eu mais vi como coisas boas, foi a criação de obras de artes através da inteligência do algoritmo do Watson. Então, existem diversas práticas que a IBM deixou liberado a inteligência artificial do Watson, mas não somente para que as pessoas pudessem utilizar esse serviço, a inteligência, de forma gratuita, mas que ele aprendesse com essas pessoas. Ou seja, cada novo projeto que uma pessoa faz junto ao Watson, ele está aprendendo aquilo com aquela pessoa. Ele está aprendendo a fazer mais alguma coisa. E com isso ele está evoluindo. O processo de evolução do Watson ele já está mais ou menos há uns 6 anos, já só ele recolhendo dados diante de toda a internet usando essa inteligência. Então ele está evoluindo aos poucos. Alguns estudiosos ressignificam a inteligência artificial, chamando-a de inteligência estendida, já que a capacidade humana de armazenamento é linear e de uma inteligência estendida seria exponencial. Por mais que a gente diga que tal pessoa, eu conheço um cara que ele tem o QI acima da média, ele é muito inteligente, tal, até nós mesmos aqui, se a gente for estudar, tal, a gente aprende muito, mas a gente tem uma limitação. Por mais que você, estudei, isso é muito ruim até na questão da programação. Você estuda uma linguagem de programação, fica 2 anos sem mexer com ela, quando vai voltar você lembra de uma coisa e outra, mas não está tão afiado. Você tem que ficar ali experimentando aquilo, refazendo aquele caminho. Eu lembro que quando eu estava ali no ensino fundamental, no ensino básico, eu era o melhor da turma de matemática. Aí deixei de estudar matemática durante 3 anos, já não sou essa coisa toda.
Ah, eu era muito bom em química. Sabia praticamente a tabela periódica toda de cor. Aí hoje em dia já uns 10 elementos só. Ou seja, a gente acaba perdendo muito. Por quê? Porque a nossa inteligência é do tipo linear. Ela tem uma limitação ali. Já no caso do computador, no caso dessa inteligência artificial, ela é exponencial. Por quê? Porque tudo depende justamente do algoritmo receber esses dados e de ter espaço em disco para isso. Então, conforme os discos vão sendo incluídos ali, ele vai gerenciando esses dados aí, criando até novos algoritmos. Então, por esse ponto aí é que é dito que ela é uma inteligência do tipo estendida. Na era da informação, a oferta de informação e de dados, que pode potencializar a aprendizagem, é abundante. Por outro lado, a ausência de orientação. E isso vocês já devem ter visto eu falando aqui, já devem ter ouvido lá na disciplina de educação midiática, que é muita informação que está disponível para nós. E por ter essa abundância de informação, você fica ali nessa seleta de poder escolher. Vamos voltar no tempo, década de 80. Se o professor chegasse para você e falasse assim, gostaria que você me entregasse um documento, uma escrita, um texto de 5 páginas falando sobre a Revolução Francesa. O que tu ia fazer? Se você tivesse em sua casa livros, enciclopédia para fazer essa busca, tu faria dali. Se não, você iria até uma biblioteca para fazer essa pesquisa, através de alguns livros. Nessa pesquisa, digamos que você pautasse em 3, 4 livros. Você recolhia ali aquela informação, tinha o seu escrito, sua opinião, e entregava para o professor. O problema é que hoje em dia, a gente pode dizer que é uma solução, mas que na verdade é um problema, é que se você quiser saber algo sobre Revolução Francesa, você iria lá, colocaria no Google Revolução Francesa e iria lhe aparecer algo como mais de 100 mil resultados. Mais de 100 mil textos ali, resultados para você. E aí você ia decidir como é que você ia trilhar isso, como é que você ia filtrar isso. Vou pegar os primeiros resultados, vou pesquisar mais a fundo, vou aumentar essa minha pesquisa, mas mesmo assim você teria muita informação. São muitos dados chegando até você. E por fim, você teria que escolher entre aqueles. Resultado. A gente tem tanta informação, mas tanta informação, que acaba se transformando difícil de encontrar ali. Porque a gente acaba não tendo essa orientação. Você fez a pesquisa ali, quem que poderia me direcionar? Olha, essa daqui é a mais verdadeira, essa daqui é a mais real, essa daqui está mais completa. A gente não tem essa orientação. E isso eu nem estou falando de algo que já foi debatido aqui nessa aula, já foi debatida lá na educação midiática, em outras áreas como geografia e história, também o professor já deve ter falado para vocês, que é a questão dos fake news. A fake news ela se mistura ali junto à informação real, e aí vai você nessa pesquisa sua que pode até incluir ali as falácias. E aí que está a grande dificuldade, porque a gente não tem essa orientação. Se eu encontro ali 3 textos ali, vai da minha vontade decidir qual dos 3 ali que seria aquele que mais me agrada na minha escrita. E como eu falei aqui no começo, que era uma pesquisa sobre Revolução Francesa, não é algo que isso me agrada mais falar isso eu acho que é mais verdade. Não, é um fato histórico. E como é um fato histórico e documentado, não tem essa de eu gostei mais daquele, eu gostei mais daquele outro, mas sim eu tenho que encontrar a verdade, colocar meu ponto de vista, sim, mas eu encontrar a verdade e falar sobre aquele fato, sobre aquela verdade. E aí é a grande dificuldade. Muita informação em um mesmo lugar, sem orientação alguma. Então, a educação como base de uma sociedade precisa ser multissetorial, profissionais de perfis diferentes trabalhando no desenvolvimento das tecnologias estendidas. Aí, como eu falei, para criar um algoritmo inteligente, para gerenciar essa inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é necessário ter pessoas diferentes nesse grupo para orientar. O que eu disse, se você, fazendo uma simples pesquisa, vai lá, você faz uma pesquisa sobre Revolução Francesa, encontra mais de 100 mil
100 mil textos falando sobre aquele assunto. E você já fica ali embananado de qual deles que você vai utilizar, qual dos textos ali seria o melhor para a minha pesquisa, qual deles eu vou ler, porque eu ler 100 mil textos se torna difícil. Como eu vou escrever, ou seja, sem uma orientação, se torna difícil. Já um computador, já um algoritmo, essa inteligência artificial, essa leitura dos 100 mil resultados, não seria problemática dele, ele conseguiria armazenar esses 100 mil. E aí que está o grande porém. Dentre esses 100 mil, se não tiver uma orientação de dizer, olha, esse ponto aqui está repetido, olha, esse aqui é mentiroso, é falso. Não consegue dizer isso para ele, não tiver alguém para orientar, definir, ele acaba mesclando tudo aquilo como se fosse uma verdade. E aí essa é a grande problemática. É aquilo que eu falei no exemplo agora há pouco, sobre a inteligência artificial da Microsoft, que armazenou tudo, visto como se fosse verdade. Mas não era tudo verdade, tinha muito preconceito e falácia no meio. Então, por esse ponto aí que ela acabou dando errado. Turminha, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e eu já retorno para vocês.